E aí galera, beleza? Sejam bem-vindos ao RD com Logan. Hoje eu estou aqui com o Denis Petuco, companheiro, mestre. Cara, eu tô muito feliz por estar aqui hoje, para poder conversar com você sobre o seu livro, né, sobre redução de danos. Eu tava querendo muito fazer esse vídeo com você. Eu também, Lucas. A gente já tinha tentado uma outra vez, não tinha rolado? Não rolou, mas hoje deu certo. Isso aí. Então hoje a gente vai falar sobre o livro deles, O Pomo da Discórdia. Então galera, roda a vinheta e vamos lá. Petuco, conta pra mim um pouco como surgiu a ideia do estudo, do livro, da tese, do doutorado, né? Como que foi isso? Perfeito. A ideia, na verdade, ela nasceu bem antes do início do doutorado e quando ela nasceu, ela não se apresentou para mim como se realmente ela fosse acabar se tornando uma ideia de doutorado, mas foi durante a 4ª Conferência Nacional de Saúde Mental e quem estava lá lembra que havia um ônibus, ou alguns ônibus ali da organização que passavam no setor hoteleiro pegando as pessoas para levar até o centro de convenções, né? E teve um dia, não sei se era primeiro, segundo, não importa, enfim, que eu entrei nesse ônibus e dei de cara com várias amigas lá de Pernambuco, né? Tava a Rossana Ramê, acho que tava a Poliana, talvez Melissa e tava também a Ana Simões. Ana Simões, que é uma psiquiatra com uma trajetória antiga já no sistema álcool e drogas, né? Lá em Pernambuco, e a gente estava ali batendo papo e ela, em algum momento, ela fez uma brincadeira, assim. Ela deu uma provocada dizendo, a única coisa que eu não gosto de vocês é a redução de danos, é que vocês acham que tudo de bacana, tudo de novo, de interessante ou de mais humanizado, enfim, que surgiu nesse campo aí do cuidado para usuários de drogas, que teria que surgir, que tudo isso teria surgido somente a partir da redução de danos no Brasil. Mas na verdade não é bem assim, já existiam coisas interessantes, tudo. E eu me lembro que eu fiquei quieto, mas fiquei pensando assim, né, o chapéu serviu. Porque eu pensei, digo, olha, de fato é isso que eu penso, assim, né? Então, mas ela tá querendo me dizer o que é vida. Então ficou um pouco essa pulga atrás da orelha, né? E aí em algum momento eu lembrei dessa questão trazida pela Ana Simões e acabei transformando isso no meu projeto, né? Então acho que esse foi o ponto de partida. A ideia nasceu bem antes do doutorado em si, em algum momento eu acabei retomando, né, essa questão, né, que ideias, enfim, que outras ideias teriam circulado assim, entre as pessoas e as instituições que discutiam o cuidado em saúde voltado a pessoas que usam álcool e outras drogas aqui no Brasil, né? E aí o segundo passo era tentar construir um método que permitisse dar conta de responder esse questionamento, né? Conseguir de algum modo estruturar melhor essa pergunta e, em paralelo, também pensar um caminho de pesquisa que me permitisse responder isso. Uma coisa que eu identifiquei, por exemplo, e eu não tinha consciência disso antes de iniciar a pesquisa, que acho que essa é uma característica interessante também, Logan. É muito comum, cara, quando a gente vai fazer uma pesquisa de mestrado, de doutorado, que a gente já saiba mais ou menos onde a gente vai chegar e a gente construa um caminho que, de algum modo, permita arrancar aquilo do senso comum e transformar aquilo em uma perspectiva embasada, tudo. Não vejo nenhum problema nesse caminho de pesquisa. Eu mesmo já trabalhei desse modo e acho que também, né? Mas nessa minha pesquisa de doutorado eu realmente não sabia o que eu ia encontrar. A pesquisa, a pergunta de origem, né, ela era uma pergunta sincera. Eu não sabia muito bem o que eu ia encontrar. Então, por exemplo, uma das coisas que eu consegui sistematizar foi o fato de que a gente poderia dizer que antes da redução de danos, a gente teve, por exemplo, duas grandes perspectivas históricas, né? Uma primeira que nos acompanhou ao longo de toda a primeira metade do século XX, ao longo de 5 décadas pelo menos, talvez até mais, que foi a perspectiva do modelo eugênico, né, ligado aí às políticas de eugenia e às teses da degeneração, né? A ideia de que o uso de drogas ele estaria... porque também é isso, a história da eugenia brasileira ela é muito peculiar, muito em função de um personagem interessantíssimo que nós temos, que é o Juliano Moreira, né, um psiquiatra negro, extremamente importante, um decano da psiquiatria no Brasil, e muito provavelmente pelo fato dele pertencer, enfim, né, à raça preta, enfim,
muito provavelmente em função disso, a eugenia e as teses da degenerescência no Brasil, elas ficaram muito mais coladas nos comportamentos do que na genética propriamente dita. Né? Então aqui no Brasil a gente trabalhou muito fortemente com os comportamentos que poderiam, enfim, de algum modo afetar a pureza da raça brasileira. Sim. Então era o comportamento... os comportamentos degenerados, né? E aí o tema do uso de álcool e de outras drogas esteve profundamente associado às teses da eugenia no Brasil, né? Você vai encontrar, por exemplo, isso é fácil de encontrar para quem tem curiosidade, né? Você vai procurar os Cadernos Brasileiros de Higiene Mental, que era a grande revista científica. Higiene mental? Uau! E era o grande periódico, né, do movimento eugênico brasileiro, né? E você vai procurar, por exemplo, a produção deles, esses cadernos ao longo de décadas, você vai ver o lugar de destaque, por exemplo, dado ao tema, sobretudo, do álcool, né? E uma defesa, ao longo de décadas, a defesa de que a gente precisaria sim adentrar numa perspectiva de lei seca, né? Enfim, as pessoas... Isso em que ano, mais ou menos? Ao longo de 5 décadas, assim, ao longo de toda a primeira metade do século XX, né? E isso é outra coisa muito peculiar também, porque a eugenia, que era um movimento global, né? A gente poderia dizer que assim, se houve uma única coisa interessante, um único resultado interessante do nazismo, talvez tenha sido o fato de que o nazismo queimou o filme da eugenia. Depois do nazismo, a eugenia caiu em desgraça, porque para muitas pessoas pode parecer que essa ideia da busca de uma raça pura, de processos de gestão da política para a construção de uma raça pura, para muitas pessoas parece que isso foi uma exclusividade do povo alemão durante o período nazista, né? O movimento eugênico estava espalhado no mundo. As políticas de eugenia, por exemplo, nos Estados Unidos, antes de Hitler ascender ao poder, nos Estados Unidos foram muito mais intensas do que na própria Alemanha, né? Então, a própria escola de saúde pública aqui de São Paulo, se eu não me engano, agora faz tempo que eu não vou lá, mas eu me lembro que quando eu fui me chamou a atenção que na fachada está escrito algo como escola de higiene ou mesmo de eugenia. Ainda está lá assim como um registro histórico, né? Enfim. Então você teve esse movimento, né? Pessoas como Monteiro Lobato, esse movimento foi muito forte aqui entre nós, né? E muito associado aos comportamentos. Mas veja só, isso tudo cai em desgraça com o advento do nazismo, com o fim do nazismo, né? Há um abandono dessas perspectivas científicas ligadas à eugenia em praticamente todo o mundo, aqui no Brasil também, mas parece, e eu vou afirmar que só parece que no campo das drogas não foi bem assim, porque há uma publicação que, enfim, as pessoas que se interessam por história da droga no Brasil caçam esse livro assim como uma preciosidade. Talvez você já tenha visto ele, que é uma coletânea de artigos científicos sobre maconha. Sim, sim. O Anderson Matos tem tem também, enfim. Que foi publicado em 58, essa revisão. E na abertura da revisão você tem lá um texto do camarada que era o diretor do Departamento de Educação Sanitária do Ministério da Saúde, né, à época, o Irabuçu Rocha, que eu fui pesquisar, inclusive, ele tinha vinculações lá com o Partido Comunista, tudo. E esse camarada, ele escreve ali uma apresentação do livro, e ele vai dizer, por exemplo, que a maconha não era um problema novo, que não era um problema localizado, que estava aí espalhado por todo mundo, que não era novo, né, que, segundo ele, que estava presente desde a aurora dos tempos, e aí ele diz assim, e no entanto, aí está a maconha entre nós, persistindo e enfrentando todos aqueles que lutam pela eugenia da raça. Olha. E isso era 1958, o Hitler já tinha se matado há 10 anos, né? Enfim. Então parece que, pelo menos no que tange ao tema das drogas, parece que esse conjunto de ideias ainda era possível de ser esgrimado por aqui, né? Mas é isso, então ao longo dos primeiros 50 anos, isso que embasou, né? O sujeito posicionado como sendo o cara a quem esse tipo de perspectiva, esse tipo de abordagem se dirigia, né? Ou seja, o usuário dessas drogas, ele era descrito como sendo sobretudo o negro, também o caboclo nordestino, enfim, ou seja, e também, eventualmente, também no que tange as classes mais abastadas, seriam também os filhos
das boas famílias levados para o mau caminho, enfim. É isso, os últimos artigos que eu encontrei são ali do final dos anos 50, e depois disso eu vou encontrar só nos anos 70. O que aconteceu nesse meio tempo? Pois é, essa é uma dúvida que eu ainda tenho, não sei se houve de fato alguma coisa, ou se de fato o que houve... Foi quando? De qual período? Final dos anos 50 até os anos 70, 74, 75, E talvez tenha havido um silêncio. E a ditadura? Bem, agora já não é mais a eugenia, já são discursividades, são vozes muito embasadas numa psiquiatria cientificista nos parâmetros da época. E aí, veja que curioso a conexão com o pensamento político da ditadura, porque se antes o sujeito descrito como um usuário de droga era isso, era o caboclo, o negro, ou eventualmente o filho da boa família levado para o mau caminho, por prostitutas ou mesmo por esses, né, enfim, pelos negros, pelos caboclos e tudo mais, nessa segunda discursividade aí que eu fui encontrar a partir dos anos 70 e graças até os anos 80, enfim, ao longo de todo esse período da ditadura, eles vão descrever o usuário de drogas como sendo o camarada vinculado à contracultura, o hippie e também os militantes do movimento estudantil, os militantes políticos, né? Galera de esquerda. Exatamente, exatamente. Mas isso é extremamente curioso porque a gente vai também encontrar uma discursividade moralista falando dessas pessoas também do lugar da esquerda tradicional, né? Então é muito curioso, porque o pessoal, os desbundados, né, como o companheiro Júlio Delmanto descreve muito bem lá na sua dissertação sobre os camaradas caretas, né, sobre o discurso sobre o usuário de drogas e o uso de drogas entre a esquerda na ditadura, né? Então os desbundados, que era esse pessoal da contracultura, né, que era o pessoal do teatro, do movimento hippie, dos novos modos de vida e de afetividade, enfim, essa galera era posicionada como inimigo tanto pela esquerda quanto pela direita, assim, eles eram odiados por todos, assim, né? E é isso. Agora, veja só que interessante, né? Isso não é somente aí no Brasil, que está preocupado com o tema do uso de drogas, que a gente vai ver em outros lugares, em outros tempos também, né? Essa mudança de discursividade, ela não vai se manifestar em uma mudança concreta em termos do tipo de política que era ofertado, o tipo de tratamento dado a essas pessoas lá no cotidiano da vida, lá no miúdo da vida onde ela acontece de fato, né? Tanto ali na primeira metade do século XX, quanto nesse período aí da ditadura, né, que seria essa segunda discursividade, na prática, na verdade, a gente vai ver o mesmo tipo de abordagem, que era a abordagem do encarceramento dos usuários em instituições psiquiátricas, enfim. E aí, talvez eu volte agora, depois desse grande preâmbulo, eu volto sim para a tua questão propriamente dita, né? Havia alternativas? Cara, aqui e acolá, a gente não vai encontrar alternativas se materializando lá na vida vivida, mas a gente vai encontrar vozes trazendo a dissonância, trazendo o ruído, trazendo a insatisfação com esse quadro dado. E essas vozes eram vozes que não conseguiam encontrar uma materialização em termos de práticas de cuidado, mas eram vozes que de algum modo estavam apontando coisas aqui e acolá. E aí essas vozes, uma ou outra delas está presente sim no campo de discussão, de algum modo formalizado, né, configurado ali pelas pessoas que faziam esse debate nos espaços autorizados, digamos assim, no âmbito da academia, da ciência, né? Mas o que mais me chamou a atenção, Logan, não foi isso. Foram as vozes que estão à margem desses ambientes, que estão na fronteira, que estão do lado de fora, que não estão participando dos congressos, dos seminários, dos encontros, que não estão produzindo artigos científicos, mas são vozes que estão orbitando ali, que estão trabalhando muito dentro do campo da arte. Aí... Você falou para mim sobre isso, você fez inclusive um capítulo sobre isso, não Exatamente. Foi? Que é o capítulo Vultos e Murmúrios, aqui na página 157. Exatamente. E muito bom. E por que eu falo de vultos e murmúrios, Logan? Porque justamente a gente conversava agora há pouco, inclusive, né? Eu te falava dessa minha ligação muito forte com as artes, com a música, né? E um conjunto de ideias, por exemplo, me ajudou a pensar muito isso, veio de um autor brasileiro que não estuda o tema das drogas, da saúde, nada disso, mas que um camarada que fez uma tese absolutamente revolucionária estudando a história da música,
que é um compositor importante, eu já assisti vários shows dele, inclusive, que é o camarada José Miguel Wisnik, né? Que é um grande compositor, um grande teórico da música, enfim, professor da USP aqui. E José Miguel Wisnik, ele escreve uma história da música, chama-se O Som e o Sentido. A gente encontra esse livro, é inspirador, assim, emocionante. Porque qual o desafio que o Wisnik se impõe nesse trabalho? Eles colocam a seguinte questão, eles, cara, até hoje praticamente toda a história da música já feita é uma história de base sociológica, ou seja, para contar uma história da música eu vou contar as conexões que existiam entre determinados movimentos musicais com o pensamento político, filosófico do seu tempo, enfim. Aí você encontra lá, por exemplo, Beethoven como sendo um autor profundamente conectado aos ideais que mais adiante vão sustentar, por exemplo, a Revolução Francesa, né? Ele descreve isso de modo lindo no livro, por exemplo, ele vai falar, sei lá, da Quinta Sinfonia, né? Você tem dedos que batem juntos, né? Tam, 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 Sinfonia da Morte, né? Morte batendo. Uma ordem estabelecida, e aí você tem uma defasagem, né? E aí ele diz, ó, há uma defasagem, um movimento de desestabelecer a ordem estabelecida no início, e quando você reestabelece a ordem, ela já está num outro patamar. É lindo isso. Sensacional. Mas o Wisnik diz, mas isso é uma história sociológica da música. Como seria uma história da música se fosse contada por músicos? Um músico contando para outros músicos qual a diferença que se dá da passagem do samba-canção para a bossa nova, por exemplo. Como seria um músico? Um músico não falaria em termos de sociologia, um músico falaria de ritmos, de acordes, de um modo de colocar a voz. O músico contaria desse modo, muito mais concreto, material, né? E é esse o esforço que o Wisnik tenta fazer para contar essa outra história da música. E ao final dessa trajetória, ele chega à seguinte conclusão. Ele chega à conclusão de que seria possível dizer que a história da música é sempre a história do ruído, da dissonância, daquilo que é incômodo, aparecendo, sendo considerado pelos músicos estabelecidos como sendo algo incômodo, ou que nem mesmo é música e, portanto, não deve ser considerado. Né? Num segundo momento onde isso ainda produz algo incômodo, mas já aceitamos que pode ser uma música de malucos, mas vamos dar até um terceiro momento onde aquilo já se torna uma nova ordem, já não causa mais nenhuma espécie. E eu entendi que essa seria uma boa forma de contar essa história, né? A história desses ruídos pedindo passagem, desses murmúrios, né, que estão do lado de fora, né? Então, por exemplo, talvez o mais importante desses vultos, ou talvez aquele de quem eu gosto mais, não sei. Enfim, Lima Barreto foi um desses caras, né? Lima Barreto como um camarada que foi internado em 1919 por conta do seu uso de álcool e que produz toda uma literatura a partir disso, né? Vai, por exemplo, enfrentar o pensamento eugênico da sua época. Ele enfrenta as vozes que falavam de bases hereditárias do alcoolismo. Eu, como estudante de ciências sociais, enfim, fiz minha formação lá na Federal Gaúcha, formação de base, né? E eu cheguei a fazer uma disciplina com o pessoal da pós-graduação da genética, com um professor muito interessante que ele ofertava uma disciplina para os estudantes de ciências sociais que se chamava justamente Genética para Cientistas Sociais. Onde ele dizia assim, olha gente, as críticas que vocês fazem à genética, elas são interessantes, mas elas são muito mal sustentadas, muito mal formuladas. Eu vou ensinar vocês a criticar direito. Porque ele dizia, de fato, muitas das coisas que vocês falam faz total sentido. E ele dizia, eu como professor de pós-graduação de genética, eu afirmo, não há base genética do alcoolismo, isso não existe. Já estudaram e procuraram isso e nunca encontraram nada. Existe base genética da depressão? Sim, parece que sim. Ele afirmava que para algumas coisas seria possível encontrar. Mas ele afirmava que qualquer estudante de genética, qualquer professor de genética sério, não leva isso a sério. Quem leva isso a sério são psiquiatras que não entendem de genética e que afirmam que isso existe, mas geneticistas não levam essas teses a sério. A existência de uma base genética do alcoolismo. Podem existir bases genéticas para outras coisas que eventualmente andam próximas, andam juntas, enfim, mas do próprio alcoolismo não se encontra, né? Mas o Lima Barreto, por exemplo, é uma dessas vozes, né? Uma autora que eu encontrei, para mim foi uma surpresa maravilhosa, eu consegui ter acesso ao livro dela,
com muita felicidade, esse livro foi relançado ano passado. Hoje em dia ele é possível ser encontrado, não é mais uma raridade, que é um livro chamado Enervadas, sim, assinado por uma autora que utilizava o pseudônimo de Crisanteme. Ela era uma jornalista carioca dos anos... final dos anos 10, início dos anos 20, enfim. Enervadas é lançado em 1922. Era Maria Cecília Rebouças, um daqueles nomes de famílias, nobres do Rio de Janeiro, enfim. E em Enervadas, cara, a Crisanteme, ela escreve em primeira pessoa, ela apresenta uma personagem chamada Lúcia, e essa personagem, Lúcia, ela está vivendo ali um momento de sua vida. Ela é casada com um camarada, eles pertencem à classe média burguesada do Rio de Janeiro, daquele período, e o marido dela está preocupada porque ela está apresentando uma série de problemas não muito claros, enfim, e aí ele convoca à sua casa um médico, enfim, tudo dá a entender que seria um psiquiatra, enfim, né? Ele convoca à sua casa um médico para examinar a sua esposa, e depois de examinar, enfim, ele chega à conclusão, ao diagnóstico, de que ela estaria enervada. Dá a entender que seria algo muito próximo da histeria, enfim, algo muito próximo disso, né? E o que seria, quais seriam esses sintomas de uma enervada, né? Enfim, um furor sexual elevado, enfim, alguma simpatia ali com a homoafetividade, e também, né, alguma proximidade também com certas exclusividades políticas consideradas ali inadequadas, e também, com certeza, o uso de algumas drogas, sobretudo de morfina e também de heroína, porque segundo a nossa autora, a cocaína também, segundo a nossa autora, a maconha, por exemplo, seria uma droga de homens, né? E ela refere, inclusive, o uso de injetável e tudo mais, enfim. Então ela vai nos descrever, por exemplo, como é que era o modo de tratamento, o modo de produção discursiva do diagnóstico, e em alguns momentos da obra ela vai produzir uma discursividade, cara, que nos falaria profundamente de uma abordagem feminista, nos falaria, para usar uma linguagem Foucaultiana, seria como se ela estivesse falando, por exemplo, denunciando a medicalização das práticas e do discurso feminino, né? Ainda que essas palavras como feminismo e medicalização não apareçam em lugar nenhum. Então, mas está tudo ali, está tudo ali com uma riqueza, com um brilhantismo, enfim. Mais à frente eu fui encontrar também outros autores, aí já bem mais próximos dos dias de hoje também, né? Encontrei um autor lá no Rio Grande do Sul, por exemplo, o Cal Lopes, que produz um trabalho absolutamente maravilhoso descrevendo o seu internamento por uso de cocaína numa clínica lá do Rio Grande do Sul, descreve a fuga dessa clínica. É um manifesto político fantástico, né? A gente poderia pegar um outro livro que é muito famoso dentro do movimento da luta antimanicomial brasileira, que é o livro O Canto dos Malditos, que dá origem, né, ao filme Bicho de Sete Cabeças. Esse mais famoso de todos, todo mundo conhece isso. Mas veja, né, Logan, é muito comum que o fato, a motivação da internação do personagem, né, do Carrano, né, que no filme tem o nome de Neto, né, é muito comum que o movimento esqueça o motivo daquela internação. Sim. E é isso, fica o fato de que ele foi internado por conta do simples fato de que encontraram ali um baseado, né, no bolso da calça dele, alguma coisa do tipo, né? Esse fato ele é colocado totalmente no segundo plano diante daquilo que é absolutamente terrível também, com certeza, né? Que é a produção da doença, ou seja, você tem ali a intervenção da saúde como uma produtora do sofrimento, né? O fato dele ter sido internado e hipermedicalizado, isso sim é que transforma, é que produz um sofrimento psíquico, né? Mas o fato de que essa internação se dá por conta do uso de drogas, né? E um uso de drogas que tanto no livro quanto no filme fica óbvio que não era nem um pouco enfim, problemático, enfim, isso é escamoteado, é escondido, assim, não aparece ali como se é muito raro a gente encontrar alguém que vai dizer que o livro ou o filme são, enfim, correspondem a um manifesto, como um manifesto denúncia
quanto ao modo como os usuários de drogas eram tratados. Sim. Isso é escondido, é uma denúncia do manicômio e dos seus horrores, sim, mas não do modo como... do usuário. O tema uso de drogas, ele desaparece. Bom, para finalizar, eu gostaria de agradecer a participação. Tem mais uma pergunta que você gostaria que fizesse? Afinal de contas, a redução de danos é o pomo da discórdia? Então, será que a gente pode? Eu acho que talvez a pessoa teria que comprar, eu acho, o livro para poder saber. Você gostaria de falar se a redução de danos é ou não é o pomo da discórdia? Eu só gostaria talvez de explicar, não vou contar, mas talvez só explicar um pouquinho isso, né? Porque o livro, ele tem esse título como uma pergunta, né? Sim. Ele pergunta, tem um ponto de exclamação ali, né? E que se refere justamente à ideia da redução de danos, né? Enfim, a redução de danos, ela seria o pomo da discórdia, né? Lembrando, o pomo da discórdia se refere lá àquela história da mitologia, né? De um casamento que está acontecendo entre deuses, e vários deuses e deusas da Grécia Antiga, lá do Olimpo, são convocados, e a deusa Eris, a deusa da discórdia, ela não é convidada, ela fica muito chateada com isso, e ela aparece sem ser convidada no casamento, e ela solta sobre a mesa do banquete de casamento uma maçã de ouro, né, que era o pomo da discórdia, e ali na maçã está escrito que aquele pomo de ouro era oferecido para a mais bela dentre todas as convidadas, né? E aí várias deusas saltam sobre a maçã e elas pedem que Zeus, né? Que Zeus diga quem é afinal a vencedora, e Zeus pode dizer, eu não. Vão lá, vão falar com Paris, e Paris vai decidir quem é. Então eu trabalhei um pouco com a ideia, quer dizer, seria a redução de danos, né? Porque se Ana Simões me dizia que houve outras controvérsias, houve outras vozes alternativas diante da redução de dano, que antes, né, da redução de dano, então a redução de danos teria sido o pomo da discórdia, teria sido ela que inaugurou um ambiente de debates no Brasil, né, sobre como cuidar de usuários de drogas, ou seria possível encontrar outras vozes ao longo do tempo? Então a minha pergunta acabou sendo uma dupla pergunta. Primeira era essa, né? Teria havido outros debates sobre como cuidar do usuário de drogas antes da redução de danos? E caso tenha havido, caso seja possível encontrar ao longo da história brasileira outros momentos de luta, de polêmica, a polêmica trazida pela redução de danos seria apenas mais uma, ou o tipo de ambiente que ela configura, o tipo de polêmica que ela traz seria algo totalmente novo e que, sei lá, seria possível falar numa história do cuidado dirigido a usuários de drogas no Brasil, antes e depois da redução de danos? Ela teria sido um marco histórico? Enfim, essas foram as perguntas, essas são as perguntas que o livro tenta responder. Para saber a resposta, vocês vão ter que ler. É isso aí. Bom, então, para as pessoas conseguirem ler e descobrir se a redução de danos é ou não o pomo da discórdia, como que faz para comprar? Você pode tentar acessar o próprio site da editora. Eu vou deixar na descrição. Isso. Tá. Vocês também podem entrar em contato comigo pelas redes sociais. Enfim, eu particularmente uso apenas uma, que é o Instagram. Eu vou deixar na descrição do vídeo. Perfeito. Certo? Isso. E aí vocês conversem com o Petuco para poder arrumar o pomo da discórdia. Petuco, muito obrigado. Valeu mesmo, querido. Valeu. E aí, galera, espero que vocês tenham gostado desse bate-papo. Foi muito bom para mim, um prazer enorme estar aqui com o Petuco hoje. Valeu. E é isso, gente. Até a próxima. Valeu, reduzam danos. Isso aí.